Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, algumas palavras de Torá. Essa semana a Parashá é Parashat Noah. Vocês sabem de que se trata. Está incrivelmente bem feita. Como um texto tão antigo, que escreveram lá atrás, no Ar Sinai, pode ser tão atual, tão exato, tão perto de nossa realidade cotidiana, pode falar tão bem de nós, sem conhecermos. Nós estamos exatamente na situação de Parashat Noah. Da metade para frente, do capítulo 8 para frente, do Gênesis. A tempestade já passou. O dilúvio já secou. E aqui estamos nós, os que ficamos depois da tormenta. O primeiro que temos que fazer é o que fez Noah. Agradecer. Nos salvamos, agradecer. Fez um sacrifício, fez um altar. Reiach Nichoach, o cheiro de churrasco que Deus gosta. Porque a ordem foi: desçam da arca de Noé, frutificai, multiplicaos. Aproveitar a terra, aproveitar o tempo, aproveitar a vida. A tormenta já passou. Porém, não é fácil sair do encerramento e assumir a vida cotidiana outra vez. Ficamos chocados pelo fato de estar encerrados em meio de uma massacre, de uma catástrofe absoluta e universal. Aprendimos muito na navegação, aprendimos de Deus, aprendimos dos outros, aprendimos de nós. Porém, essa situação natural de viver na terra, que tinha sido nosso acostumado do tempo atrás, passa a ser novedosa, passa a ser outra vez uma inauguração. E temos medo de acabar estragando tudo de novo. Mas não vai acontecer. Porque assinamos um pacto com Deus. Por esse contrato, o formato que adquire esse pacto é grandioso. É o arco-íris. O arco-íris é aquele contrato, conta a Torá, pelo qual Deus se compromete a nunca mais aniquilar a humanidade. E nos ensina que a solução nunca é a aniquilação, o cancelamento. E nos ensina, porque assim diz, que há uma porção de maldade que nos acompanha, que é nossa, que é própria, e que temos que lidar com ela. Não é alguma coisa que vem de fora e nos infecta. Não é alguma coisa que nos contamina vindo de outro lugar. Somos nós, vem de fábrica. Lidamos com isso. Faz parte da estrutura do ser humano. Então estamos em parceria. Deus dicta as normas, orienta a nossa vida, nos instrui, nos indica. E nós, no nosso livre-arbítrio, tentamos construir nosso caminho e nossas edificações. Assim como acontece no final da Parashá, onde homens e mulheres, cheios de orgulho, erigem uma edificação que tenta tocar o céu e se igualar com Deus. É uma tarefa idealizada, impossível,
muito orgulhosa, que tem como final aquilo que vocês já conhecem. Uma paixão por construir, um entusiasmo por criar, uma grandiosidade que não chega a se plasmar e um final de diversidade. Cada um fala a sua língua. O final da Torre de Babel é que fica exposta a diversidade, a confusão que cria a diversidade, que somos diferentes, que pensamos diferentes. O dilúvio nos ensina muitas coisas, mas daquelas que falamos hoje, basicamente, essas duas. Que há uma porção de desvio, de transgressão, de inadaptação, de maldade própria, e que devemos lidar com ela. E que nas nossas iniciativas, bem-sucedidas ou falidas, sempre encontraremos que não é possível viver sem aceitar o que é diverso. Não é possível uma existência digna sem convivência. E se hace mais pesado ainda, mas mais real, que tenhamos que lidar com nossas próprias falhas e com as diferenças com os outros. Que tenhamos que conviver com nossas próprias limitações e com aquilo que não nos parece bem dos demais. Pero essa é a nossa tarefa. É nesse ponto onde aplicamos a nossa criatividade, e esse é o verdadeiro desafio, para o qual devemos ter muita paciência, muita inteligência e muita paz. Shabbat Shalom.